Boa tarde, boa noite, manhã do dia 9 de julho, 9 de julho. E sobre o que eu quero falar com você agora? Antes de lhe dizer sobre o que eu quero falar, você pode estar se perguntando o que a imagem desse rapaz está fazendo aí na sua parede, Cleiton. Eu vou lhe dizer, e vou lhe dizer quem é esse cidadão. Mas antes eu quero lhe informar o seguinte, eu estou pretendendo, aliás, eu vou fazer um vídeo sobre o perigo laboral. Você tem que entender o que é o perigo laboral, qual é a natureza dessa gratificação, qual é o efeito, qual é o resultado da incorporação dela na nossa carreira. Eu quero fazer um vídeo sobre o que aconteceu na UPE entre os servidores do Estado, sindicato e o governo do Estado, né? Entre os trabalhadores, entre os servidores e entre os sindicatos em 2016 e 2017, porque muita gente fala que a categoria rejeitou uma proposta em 2016, que não aceitou uma proposta em 2016 e ficou sem nada. Isso é uma história mal contada. Apesar desse evento ter ocorrido em 2016 e 2017, não existe nenhum registro documental que você tenha acesso, e eu garimpei tudo isso e quero lhe mostrar exatamente o que foi que aconteceu naquele período e o que concorreu para que o governo Paulo Câmara ficasse à vontade para promover um ato antissindical contra o próprio Sindup, contra a nossa categoria, e quero lhe mostrar por que isso ficou desse jeito mesmo, por que não houve reação. Quero tratar disso, apesar da gente já estar em 2024, é importante a gente esclarecer o que aconteceu naquele ano. Quero conversar também sobre a Assembleia, que aceitou a proposta do governo, né? Eu quero fazer comentários a respeito dessa Assembleia, para que você entenda o que foi que aconteceu na Assembleia, como a proposta do governo foi passada para a categoria e os efeitos dessa proposta do governo que foi aprovada em Assembleia na nossa carreira. Mas você deve estar perguntando quem é esse camarada que está aqui atrás. Esse aqui é o Áureo Cisneiros, nosso colega de trabalho, servidor público também. Ele preside, ele dirige o Sindicato dos Policiais Civis em Pernambuco. E por que eu estou projetando a imagem dele aqui? Cleiton, nós somos servidores da Universidade de Pernambuco. Qual é a relação da nossa realidade com o Áureo e o Simpol? Eu vou explicar a você. A semana passada, eu passei na frente do Simpol, o Simpol é meu caminho para o outro vínculo, e ele estava na frente do Simpol, e eu disse que queria falar com ele, ele me atendeu. E eu me identifiquei como servidor público, né, vinculado à Universidade de Pernambuco, como alguém que já tinha inclusive presidido o nosso sindicato, já tinha dirigido a nossa associação. Disse a ele que, apesar de não participar do sindicato, ser um servidor da base do nosso sindicato, participei das reuniões da mesa específica de negociação, que não é mesa específica de negociação, é mesa específica de empulhação, porque não há negociação com o governo do Estado, há empulhação, há o interesse claro de colocar a goela abaixo dos servidores o que o governo quer. Mas o que foi que aconteceu com os servidores da Polícia Civil? A forma como o governo do Estado nos tratou, está tratando esses servidores também. Só que lá eles estão reagindo. Estão reagindo de forma legítima, porque o trabalhador, ele não tem a obrigação de aceitar a proposta do governo que prejudique a sua carreira, como aconteceu na Universidade de Pernambuco. Isso é legítimo, isso é um direito do servidor, inclusive. Então, o que é que está acontecendo no Simpol? Lá tem uma direção sindical compromissada com a pauta tirada da categoria. E por isso é que está havendo essa reação. Lá não existe o sentimento fatalista de que se a gente não aceitar isso, a gente vai perder tudo. Não existe isso, porque isso não existe em lugar nenhum, pessoal. Então, no Simpol, o companheiro Áureo, na condição de presidente do Simpol, com os servidores, com os policiais civis, está reagindo à proposta de Raquel Lira para aquela carreira. E eu disse a ele, meu irmão, lá o governo do Estado encaminhou para a categoria duas propostas que, ao fim e ao cabo, acabam com a nossa carreira.
eu vou fazer um vídeo tratando disso. Eu disse lá, o governo do estado ficou muito à vontade de mandar para a categoria proposta que reduz na nossa tabela de vencimentos o valor entre classes, o valor entre faixas, e isso foi aceito naturalmente. Foi defendido numa assembleia que o servidor aceitasse isso de forma tranquila, porque o pessoal vincula o aumento nominal do salário base a uma vantagem, quando não há vantagem, principalmente nesse momento, porque na Universidade de Pernambuco o nosso salário base vai aumentar essencialmente por causa da incorporação da Pares e em virtude de uma projeção de inflação até 2026 que não tem relação nem com a fonte que o governo diz que busca os índices oficiais, com a fonte onde o governo vai buscar os índices oficiais da inflação futura para balizar a própria proposta. O que está acontecendo no Simpol, com os policiais civis, é o que deveria ter acontecido conosco na Universidade de Pernambuco. E eu disse a ele tudo isso, e ele disse, isso aconteceu na sua carreira, na sua base? Isso aconteceu. Ele disse, você vem então, me convidou. Venha quarta-feira que vem, eu vou colocar aqui a imagem. Ele disse, venha quarta-feira que vem, porque haverá uma caminhada, haverá uma atividade aqui na frente do nosso sindicato. Nós faremos uma caminhada até o Palácio do Campo das Princesas e venha para você dizer a nossa categoria, como foi que o governo do estado tratou a sua categoria. E eu disse, aceito, né? E ontem mandei umas mensagens para ele, confirmando que iria, e ele mandou esse seguinte áudio. Escute. Gleides, boa noite. Eu vi agora, estava na corrida de Simpol. Ó, pode ir, pô. Será uma honra receber você da UPE. Então, se você tiver a oportunidade, passe amanhã no Simpol, às 11 horas, amanhã, 10 de julho, 11 horas, na frente do Simpol. Qual é a importância da sua participação? Eu irei. Mas qual é a importância da sua participação? Pessoal, o que está acontecendo em Pernambuco, o que está acontecendo com o Simpol, deveria ser uma regra, termina sendo uma exceção. Os servidores e o próprio sindicato estão reivindicando o direito de que sejam tratados como trabalhadores, como servidores. Estão chamando a atenção do governo para a pauta deles. Eles estão sendo intransigentes na defesa de um direito legítimo, que é a própria pauta, que é o salário, que é a sobrevivência. Eles não se conformaram com a proposta do governo. Então a nossa presença lá, eu irei, eu torço para que você vá, porque se for 1, se for 2, se for 3, se forem 4, a gente se reúne lá com um grupo de servidores da UPE para hipotecar a solidariedade desses trabalhadores. Porque, na minha opinião, eu acredito que os olhos do funcionalismo hoje estão de olho para o Simpol, estão de olho naquela categoria. Muitos sindicalistas esperando que eles se prejudiquem, para quê? Para dizer o seguinte, ó, vendo, é melhor pegar o que o governo oferece do que fazer movimento. Olha aí a realidade do pessoal da Polícia Civil. Mas muitos servidores estão depositando a expectativa, a esperança no movimento do Simpol, para que seja um movimento vitorioso, e já é vitorioso. É vitorioso a partir do momento que eles dizem, essa proposta do governo não nos interessa, essa proposta do governo desfigura a nossa carreira, essa proposta do governo nos prejudica agora e nos prejudica para a vida toda. A gente quer rediscutir a proposta do governo. É isso que eles estão fazendo lá na Polícia Civil. Então a presença de trabalhadores de outros órgãos, eu acredito, isso serve para dar ânimo a esses colegas. Não importa, mas a gente vai e se identifica como servidor da Universidade de Pernambuco e diz, olha, nós temos expectativas de que vocês avancem mais ainda, né? Está aqui a nossa solidariedade. A gente vai para dizer a eles, inclusive, que o que eles estão fazendo lá é o que boa parte dos servidores da Universidade de Pernambuco queria fazer, gostaria de fazer. É o que boa parte dos servidores da Universidade de Pernambuco gostaria de ver como encaminhamento da direção sindical a contestação daquilo que é ilegítimo.
a contestação daquilo que é imoral, a contestação de propostas que desfiguram a nossa carreira, que humilham o trabalhador da Universidade de Pernambuco. É isso que a gente gostaria de ver na Universidade de Pernambuco. Como a gente não viu, a gente vai para lá para a gente ver, inclusive, como o movimento sindical, com uma direção séria, pode ser empolgante. Apareça lá amanhã, na frente do Simpol, nessa concentração, 11 horas da manhã, e vamos prestar nossa solidariedade à direção sindical e à categoria, aos colegas policiais civis amanhã. Vamos lá dizer amanhã, a gente está com vocês. É isso aí.